Olá a todas e todos que estão assistindo a essa aula. Estamos aqui no curso de avaliação da aprendizagem acessível. Eu sou a professora Márcia Maurílio Souza, sou uma mulher de pele parda, cabelos curtos, castanhos, com mechas douradas, uso óculos de armação escura. Estou usando brincos com uma pedra transparente e uma camiseta branca. Ao fundo, há o ícone, né, o logo do curso de especialização em licenciatura em educação especial. Hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre a avaliação da aprendizagem no ensino superior com acessibilidade. Então, eu vou trazer questões, três artigos, o artigo 2º, 5º e 7º da portaria 6173 de 2024 da GRABEI. Nessa portaria nós temos aí a definição do público da educação especial e as orientações gerais para aplicação de avaliações da aprendizagem acessível. E, para complementar, eu trouxe o conceito de barreiras segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, de 2015. Então, o objetivo dessa nossa conversa vai ser compreender as diretrizes e orientações da portaria número 6173 de 2024, GABREI, em relação à acessibilidade nas avaliações da aprendizagem de discentes que constituem o público da educação especial matriculados em cursos de graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Segundo a portaria, em seu artigo 2º, o público da educação especial aqui é definido. Então, ele vai apresentar as categorias de deficiência física, intelectual e múltipla, que são aquelas pessoas que apresentam mais de 2 ou mais condições de deficiência, e a deficiência sensorial, que seriam pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas surdas e pessoas com deficiência auditiva, e também pessoas com surdo-cegueira, que são aquelas que apresentam a dupla condição, né? Perda auditiva e perda visual em diferentes graus. Também as pessoas que apresentam transtorno do espectro autista, o TEA, e as pessoas com altas habilidades de superdotação. Observem que nós podemos ter nas salas de aula, em nossas turmas, estudantes que apresentam outros transtornos na área da saúde mental, ou transtornos outros também que possam também apresentar dificuldades de aprendizagem, que aprendem no seu tempo, da sua forma. Vocês veem que eles não estão aqui dentro do público da educação especial, mas nós não podemos esquecer de ter um olhar atento para as especificidades de aprendizagem e no momento da avaliação desses estudantes também. A portaria também nos traz, no artigo 5º, ela vai dizer que a avaliação da aprendizagem requer acessibilidade arquitetônica, atitudinal, comunicacional, instrumental, curricular, que seria a metodológica e a pedagógica, por meio da eliminação das barreiras identificadas no percurso acadêmico dos discentes público da educação especial. Ok.
eliminação de barreiras. Mas o que são essas barreiras? Como elas se apresentam? Elas vão se apresentar nesses pontos que o artigo 5º apresenta, na arquitetura, nas atitudes, na comunicação, nos instrumentos de ensino e aprendizagem, nas avaliações de aprendizagem e, por conseguinte, nos currículos também. Então, nós temos que estar atentas e atentos o tempo todo para eliminar barreiras. Mas que barreiras são essas? A Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, ela vai nos definir, né? Vai definir o que são essas barreiras. Então, são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que irá limitar ou impedir a participação social das pessoas com deficiência ou com transtornos do espectro autista. Também elas vão impedir o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança. Então, vejam, tudo que vá impedir, né, o exercício pleno de direitos, o entendimento, né, do que está sendo ensinado dentro de uma sala de aula. Vamos trazer os exemplos para dentro da sala de aula. As atitudes que possam ser preconceituosas ou de indiferença, bullying, tudo que possa acarretar em entraves, em obstáculos para que essas pessoas gozem de todos os seus direitos de aprendizagem dentro da universidade, podem ser consideradas barreiras. Então, a LBI, ela também vai definir quais barreiras são e o que são essas barreiras. Então, ela vai trazer barreiras urbanísticas, que são aquelas que estão nos logradouros públicos, nas ruas, nas avenidas, mas se pensarmos dentro da nossa universidade, o campus de Seropédica é um campus enorme, né? Uma grande fazenda, com uma extensão territorial grande, que tem ruas de uma unidade para outra. Os estudantes e as estudantes têm que se deslocar de um local para o outro para atividades diferentes. Então, como que está a acessibilidade, né? Existem barreiras nesses espaços públicos? As barreiras arquitetônicas também, em prédios públicos e em prédios privados. E se estamos falando da nossa universidade, os edifícios, as edificações da rural, eles têm acesso, por exemplo, tem rampas, tem elevador quando necessário, tem banheiros acessíveis, tem salas de aula com locais apropriados para que estudantes com cadeira de rodas, por exemplo, se posicionem. Como que isso acontece dentro da nossa universidade? Barreiras nos transportes. Os estudantes com deficiência têm como chegar em nossas universidades, em nossos campos, com transportes adaptados, se necessário, transporte que tem acesso para cadeira de rodas, ou que tem piso rebaixado, para que aqueles que têm dificuldades motoras possam subir e descer desse ônibus com tranquilidade, sem sofrer nenhum tipo de acidente. As barreiras nas comunicações e na informação. Então, elas seriam os entraves, os obstáculos, as atitudes ou comportamentos que vão dificultar ou impossibilitar a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação.
Então, se dentro da nossa universidade, como está isso, né? Os sistemas de informação e de mensagens que são utilizados, né, os sites, as plataformas, elas estão possibilitando acessibilidade para todos e todas? As barreiras atitudinais também são atitudes ou comportamentos que vão impedir ou prejudicar a participação social da pessoa com deficiência, em igualdade de condições e oportunidades com as demais. Temos que sempre estar atentos e atentas como as outras pessoas, né, os outros estudantes, os outros professores e nós mesmos estamos nos referindo a essas pessoas, estamos nos relacionando com elas, para que elas se sintam confortáveis e acolhidas dentro dos nossos contextos. E as barreiras tecnológicas são aquelas que também dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Eu ia passar no lugar errado. Por fim, eu trago o artigo 7º da portaria, que vai nos trazer os processos de avaliação da aprendizagem. Vai trazer algumas orientações gerais sobre esses processos. São vários itens, então ele está aí em alguns slides adiante. O primeiro deles vai falar sobre o atendimento preferencial na realização dos instrumentos avaliativos. Ou seja, se temos um estudante em nossa turma que apresenta alguma dificuldade, né? Se apresenta uma deficiência, um transtorno, temos que pensar, durante a elaboração do instrumento avaliativo, como vamos priorizar, né, a acessibilidade para esse estudante no instrumento. O segundo item, as avaliações devem ser acessíveis às singularidades do público da educação especial. Vamos fazer um parêntese aqui. O que seriam singularidades? Quando eu cito todas as categorias de pessoas que são públicos da educação especial, devemos sempre lembrar que cada uma dessas categorias tem singularidades diferentes. E, além disso, dentro de uma categoria, eu tenho, na verdade, singularidades muito específicas de cada pessoa. Um exemplo, eu tenho um estudante com baixa visão na minha sala de aula. O que é a baixa visão? Uma dificuldade de visão, né? Mas todas as pessoas com baixa visão enxergam da mesma forma? Não. Eu posso ter um estudante com baixa visão que precisa de ampliação de texto, ao passo que posso ter um outro que tem uma baixa visão com características diferentes que vai precisar de outro tipo de acessibilidade. Logo, eu tenho que conhecer primeiro o meu estudante. Como eles estão na universidade, eles podem, eles mesmos, nos dizer qual o tipo de acessibilidade, como devo promover essa acessibilidade para ele, ok? E aí, então, ele continua, o item 2 continua, considerando o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do discente, bem como as possibilidades de aprendizagem. Quando eu preparo uma avaliação de aprendizagem acessível para todo e qualquer público de uma sala de aula, eu estou pensando que esses estudantes conhecem previamente. Após as minhas aulas, como melhorou essa aprendizagem? Né? Quais foram as possibilidades de aprendizagem que eu, docente, possibilitei para esses estudantes? Com o público da educação especial,
mais ainda, eu tenho que ter um olhar muito mais apurado em relação a eles. No item 3, o item 3 vai dizer entendimento da avaliação como ação pedagógica processual e formativa, que analisa o desempenho do discente em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. Essa é uma continuação daquilo que eu falei anteriormente. Então, as avaliações, elas de aprendizagem, elas devem ser processuais e também formativas. Quando eu penso em uma avaliação formativa, eu devo usar a estratégia da narrativa, porque ela é importante para reconhecer a reflexão sobre a ação e identificar as aprendizagens, né? O que foi exitoso e o que requer ser mais qualificado. Então, as estratégias de ensino e de avaliação, elas são objeto de aprendizagem e elas devem aí ampliar o conhecimento dos sujeitos. Então, devemos levar em conta o ritmo do estudante e a concentração durante essas ações. Olha que interessante. Eu estou avaliando a aprendizagem dos estudantes, mas, ao mesmo tempo, eu estou avaliando também como eu estou ensinando. Se a minha ensinagem ela está sendo efetiva, está sendo exitosa. Importante isso, porque a avaliação do estudante traz o feedback de como está sendo o meu ensino, se eu estou sendo eficaz como um docente, né? E olhando para o público da educação especial, olhando para as especificidades de cada um deles. Depois eu trago aqui mais alguns itens que eu meio que agrupei. Então, ele vai dizer que eu tenho que disponibilizar recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva acessíveis durante as atividades de ensino, mas também durante as avaliações de aprendizagem. Alguns desses instrumentos, algumas dessas tecnologias vão necessitar de mediação humana, não. Às vezes eu preciso de outra pessoa auxiliando a pessoa com deficiência que está fazendo a avaliação. Um estudante surdo precisa do apoio do intérprete de Libras, como estamos tendo aqui nesse momento na nossa aula. Não só na sala de aula, mas também nos outros espaços e atividades que ele vai desenvolver dentro da universidade. E alguns daqueles que têm deficiências mais severas, eles vão exigir aí a participação de um profissional de apoio que esteja mais próximo, alguns deles de forma permanente, com suporte mais presente, mais junto, né? Vamos dizer assim. Então, podemos ter estudantes que precisem de vários níveis de suporte. Outro ponto importante que a portaria traz é sobre a dilatação do tempo. Tem estudantes que podem ter dificuldades no ritmo da escrita, da leitura, dificuldades para se concentrar. Então, no momento da avaliação da aprendizagem, eles vão precisar de mais tempo para fazer aquela avaliação, para terminar, né? Então, eu posso dilatar esse tempo. Só que o que a portaria diz? Não posso ultrapassar 4 horas, porque isso também se tornaria muito cansativo para aquele estudante. Então, eu posso, nesse caso, dividir, né, fragmentar essa avaliação em 2 turnos ou até mesmo em 2 dias, para que ele possa fazer com tranquilidade, sem se cansar. Outros pontos que são importantes. As avaliações devem ser feitas em salas acessíveis
e considerar a menor distância possível de deslocamento, quando eu tenho estudantes com deficiência física, com mobilidade reduzida, né, que usam cadeiras de rodas e que têm que se deslocar de ambientes para outros. Eu tenho que adotar uma linguagem acessível. Como que eu faço isso? Quando eu produzo textos e enunciados bem objetivos, bem claros, né, para que todo e qualquer estudante consiga ler e entender. Aqueles que têm mais dificuldades, para eles vai ficar mais facilitado. E eu posso, também devo, adotar softwares de acessibilidade, né, como ledores de textos, avatares de Libras, durante, né, a realização desses instrumentos de avaliação. Já quase finalizando, eu vou citar aqui, né, um trecho que vai dizer: o processo de permanência do estudante universitário com deficiência, e aí eu friso permanência, porque quando falamos na inclusão de pessoas com deficiência na educação, estamos falando de ingresso, né, acesso, permanência, participação e aprendizagem. Para que eu tenha permanência, isso deve envolver promoção de acessibilidade em suas diversas esferas. E eu tenho que lançar mão de estratégias de planejamento, de desenvolvimento de atividades, de utilização de recursos didático-pedagógicos, de gerenciamento de tempos e espaços e de estratégias de avaliação, como os poucos exemplos que eu vim falando aqui durante a aula. Ausat, ele nos traz algo que eu considerei muito importante falar aqui. Ele vai falar da justiça educativa, que envolve a equidade na avaliação da aprendizagem. Então, ele vai dizer que a avaliação também deve ser realizada de forma justa, em relação ao que foi ensinado aos estudantes e o que se espera deles. E aí eu coloco que não só para aqueles que têm deficiência, mas para todos e todas as estudantes. É preciso vivenciar a harmonia entre ensino e aprendizagem, sem pretender igualá-las, mas sim colocá-las em dialogicidade entre quem ensina e quem aprende. Olha que interessante isso, porque eu não preciso que o meu ensino ou o que eu ensino seja superior, né, àquilo que ao que estão aprendendo, a que os estudantes estão aprendendo, mas o ensino-aprendizagem ele tem que dialogar, né? Quem ensina e quem aprende tem que dialogar para que essa aprendizagem se efetive de forma exitosa. Aqui estão as referências da aula, e eu quero agradecer a atenção de todas e todos.